Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do Pod Plástica, um programa voltado para você que tem dúvidas sobre cirurgia plástica. Meu nome é Cleiton Bossi, sou cirurgião plástico e hoje vamos falar um pouquinho sobre planejamento financeiro, cirurgia segura e também as questões dos direitos das pacientes quando tem a questão do plano de saúde, né, o que ela pode usar ou não para uma cirurgia plástica. E hoje, com muito orgulho, estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Marcos Rabelo, advogado. Doutor Cleiton, é um prazer, uma satisfação Prazer nosso. ajudar a orientar o nosso público. Perfeito. E a nossa querida Kelly Binan, que é do Cirurgia Segura. Obrigada, doutor, também pela oportunidade, né, da gente esclarecer um pouquinho, deixar mais conhecida aí a cirurgia segura. Eu pronunciei correto, né? Binan. Bienen. Tá bom. Então, vou começar aqui, Marcos, falando um pouquinho. A gente precisa... tem muita dúvida do paciente e eles questionam muito sobre o uso do convênio, sobre uma hérnia, sobre diástase. Muitas vezes ela não tem a noção do que pode usar e muitas vezes até a gente também desconhece como médico o que pode ser usado, se ela tem uma cicatriz, alguma coisa que dá direito ela a fazer o uso do convênio e como é que ela tem que fazer esse procedimento, como é que funciona em relação a isso, os direitos que ela tem. Perfeito. Cleiton, quando eu disse na apresentação que é uma satisfação estar aqui trazendo algumas orientações ao público, é porque eu noto no dia a dia, no cotidiano do escritório, que o direito à saúde é um direito pouco conhecido, seja pelos pacientes, seja até pelo corpo médico. Direito à saúde é previsto, protegido na Constituição Federal. Naturalmente, há um movimento das operadoras de plano, das seguradoras, para obstacularizar o acesso dos próprios pacientes, dos próprios segurados, no caso das seguradoras, aos procedimentos, né? Há uma regra cultural de negativa. Bem, me apresentando um pouquinho, eu sou Marcos Rabelo, advogado, trato do direito à saúde e é um direito que eu diria que é uma missão. Assim como a cirurgia, eu entendo que o nosso dever com os pacientes é um dever de reparação. A gente não nota no automático da vida, do cotidiano, mas a gente consegue mudar a realidade das pessoas. Não é uma questão de sonho, e sim de necessidade. Sim. Se você observar, há um preconceito em relação à cirurgia plástica. Os pacientes têm em mente, a título de exemplo, que é cirurgia plástica, naturalmente não há cobertura do seguro de saúde ou das operadoras de saúde. Isso não é verdade. Até porque é raro uma cirurgia plástica só ter um objetivo, que é o objetivo estético. De fato, quando há um único objetivo, que é o objetivo estético, provavelmente o plano de saúde vai negar a cobertura daquele procedimento. E eu digo que é raro porque uma cirurgia ela pode ter vários objetivos clínicos. A título de exemplo, um reparo funcional do dia a dia, não é? Quando a gente está tratando só de estética, de fato há uma limitação legal. E você deve notar isso muito Sim. no seu consultório, O tempo todo. que a maior parte dos pedidos das consultas médicas de cirurgia, as pacientes não chegam pelo caminho da estética, e sim pelo caminho da vergonha, do afastamento social. Muitas pacientes não conseguem nem sequer utilizar um biquíni para ir à praia. Elas se sentem tão envergonhadas que desenvolveram um problema de ansiedade, pânico. Há um aspecto até psicológico ali envolvendo Total. aqueles temas. Isso é muito comum também, Marcos, até na própria corpo médico, né? Então, muito tem preconceito com a plástica, porque acha que é uma coisa mais fútil, uma coisa que é desnecessária.
É a paciente que sabe a dor, né? Como você bem colocou. Isso. Ela deixa de usar um vestido, ela deixa de ter relação sexual com o marido de luz acesa, ou realmente a libido dela diminui porque ela tem tanta vergonha do próprio corpo que ela termina se boicotando em relação a isso. Então, realmente é muito mais do que apenas a estética, é um resgate mesmo de autoestima, como você bem colocou. Isso. Se você observar, nós temos um exemplo muito conhecido da ninfoplastia Sim. ou da labioplastia. Perfeito. Para muitos que não conhecem, você vê a infinidade de pacientes que sequer têm acesso a esse tipo de orientação. Na realidade, é uma reparação na genitália feminina em que muitas pacientes elas procuram os cirurgiões com um objetivo estético, mas na realidade há dois outros objetivos que eu destaco que são pouco conhecidos, mas que são sentidos na vida natural, cotidiana da paciente, que é, por exemplo, a higiene da própria parte íntima e também uma questão mecânica da relação sexual. Ou seja, quando há uma sobra de pele na genitália feminina, isso você domina mais do que eu, naturalmente, é difícil até ela alcançar o orgasmo em uma relação sexual. Até no uso de roupa íntima, aquilo pode atritar, né, causar incômodo no uso de roupas, porque a pele está ali redundante e pode causar até um ferimento pelo atrito com a roupa. Então é muito comum essa queixa também. Isso é muito bem colocado. Perfeito. Você imagina que uma paciente dessa, primeiro, ela desconhece a cobertura do plano de saúde. Segundo, quando ela procura o plano de saúde, a operadora ou a seguradora, vai haver provavelmente uma negativa de cobertura desse procedimento. E é por essa razão que eu sempre sugiro, procure um profissional da área jurídica, alguém que vai te orientar, que vai te demonstrar qual é o caminho que deve ser seguido. Perfeito. Marco, em relação à perda ponderal, a paciente, ela tem direito só quando é cirurgia ou se ela perdeu 30 quilos de forma de dieta, atividade física, mudança de hábito? E tem pele sobrando, a mama realmente deu aquela, como elas falam, secou e caiu, né? Elas falam muito, perdi peso, minha mama secou e caiu, e a barriga ficou pendurada com excesso de pele. Essas são as palavras geralmente que elas usam. Nesses casos não cirúrgicos, que elas não fizeram cirurgia, elas também têm direito de cobertura para esse tipo de procedimento? Tem sim. Se você observar, é até uma questão de lógica jurídica. Imagine que se você adota o entendimento de que só tem direito a paciente ou o paciente que submete a uma cirurgia bariátrica, e aí a gente está falando da cirurgia reparadora, você está impedindo o acesso a paciente ou ao paciente fazer uma reparação pós uma dieta, pós uma reeducação alimentar, um tratamento clínico com um nutrólogo, você estaria, na verdade, impedindo que essa forma de perda de peso, que é a forma mais saudável, fosse penalizada com a negativa do acesso à cirurgia. Pelo contrário, se a paciente ou o paciente perde peso, mesmo sem a cirurgia bariátrica, ela tem um direito à reparação pelo plano. Perfeito. Agora, tudo isso envolve a forma com que vai ser pedido, o laudo histórico do médico. Você imagina, você ter um laudo em que o Dr. Clayton descreve que aquela paciente iniciou a perda de peso há 24 meses, a título de exemplo. Fez uso de medicações, fez exercícios físicos e aí conquistou a perda de peso. E aquela perda de peso, ela tem se tornado perene, ela tem se tornado constante. Isso vale o histórico. E
Nas próprias decisões judiciais, o que nós observamos é que o juiz analisa o laudo médico. Sim. É o documento mais importante e é o que a gente mais discute. Perfeito. Se o laudo estiver bem fundamentado, provavelmente ela vai ter um êxito na demanda judicial. Perfeito, Marcos. Agora, a gente falar um pouquinho que a cirurgia, ela é uma projetado, né? Você trabalha sobre isso, o cirurgião vai executar a cirurgia, mas mesmo fazendo tudo da forma correta, a gente está suscetível às complicações e às evoluções desfavoráveis, né? Então, muitas vezes a paciente, ela juntou aquele dinheirinho dela, é o sonho, mas aí a paciente vai fazer uma cirurgia e não tem um resguardo para alguma potencial complicação cirúrgica. E ela também não dispõe de um convênio, né? Um plano de saúde. E aí surgiu a opção do cirurgia segura. E eu queria que Kelly explicasse um pouquinho como é que funciona isso daí para as pacientes terem ciência e da importância do cirurgia segura na cirurgia plástica. Exato, doutor. Como o senhor mesmo falou, a paciente muitas vezes ela está com aquele valor para fazer a cirurgia plástica. E muitas vezes, às vezes já é complicado realmente ela chegar àquele valor e não pensa que pode haver alguma intercorrência no processo de cirurgia plástica. E é importante a gente falar sobre intercorrência, não está ligado a erro médico ou algo parecido, né? Então, é algo que pode acontecer ali ou qualquer coisa. Então, a paciente vai fazer uma cirurgia e ela pode ter ali de uma intercorrência simples a uma anemia ou precisar até de uma UTI, né? De uma trombose, enfim, o senhor sabe bem as complicações que podem vir a acontecer. Então, e estatisticamente não está relacionado a pacientes que têm comorbidades, pacientes de idade, enfim. Às vezes são pacientes novos, pacientes que estão super saudáveis e chega a ter algum problema no pós-operatório. Então, a cirurgia segura, ele vem justamente aí a dar esse aporte à paciente. Ela vai estar acobertada desde o dia daquela ida para fazer cirurgia plástica, né, até 60 dias, ou seja, ela tem essa vigência de até 60 dias que ela possa precisar do seguro. Né? Então, aí seja um ponto que abre, uma prótese que deu alguma infecção, alguma coisa. E falando novamente, é algo que está alheio. Né? O paciente pode ter qualquer complicação. É como a gente diz, né? Só não tem complicação que não opera. Né? Todo cirurgião a gente lida com as vicissitudes do corpo humano. Né? Então, a gente não sabe, né? O paciente às vezes tem propensão a... Porque já fumou muito tempo, aí tem propensão às necroses, às evoluções desfavoráveis, tem um diabetes ali que ainda não foi totalmente elucidado. Então, tem muitas coisas ali que a gente lida e que é uma caixinha de surpresa, né? A cirurgia é sempre uma caixa de Pandora, né? Isso. Mas isso é muito importante mesmo, como você falou. E é interessante até essa preocupação do cirurgião plástico, porque dá a ele a importância de como ele está preocupado com a paciente, né? De que quando acontecer algo, ela vai estar ali acobertada. Hoje a gente conta com um hospital credenciado, com a Bartsebi, então qualquer intercorrência que acontecer, a gente direciona a paciente a esse hospital, então ela vai ter toda a cobertura ali. A gente fala que o cirurgia segura é importante para aquelas pacientes que não têm plano de saúde, mas muitas vezes aquelas que têm plano de saúde, como você mesmo falou, da dificuldade delas correr atrás quando tem algum problema de plano de saúde, porque a primeira coisa que eles fazem é negativar mesmo, né? E aí muitas vezes ela não tem aquele tempo de até resolver com plano de saúde e tal, isso tudo gera um tempo. Verdade. Então, com cirurgia segura, o médico ele vai passar um laudo dali de um problema que houve com a paciente, rapidamente é aprovado e direcionado ao hospital. E aí o médico vai fazer todo o procedimento que ele achar devido para aquela intercorrência. A gente usa muito exemplo sobre a questão da prótese, por exemplo. Sim. A paciente coloca uma prótese e às vezes ela tem uma rejeição natural de tem que tirar aquela prótese. E aí o cirurgia segura, ele vai fazer essa cobertura dela, de retirar essa prótese dela, e também na cobertura após, quando precisar colocar essa prótese, que muitas vezes o plano de saúde ele até aprova a retirada da prótese, mas ele não aprova a colocação de uma nova prótese. E com a cirurgia segura, ela também vai estar cobertada para isso, porque a gente fala que ele tem 60 dias de vigência, mas ele tem até 1 ano de tratamento, né? Contando tudo isso a partir do dia da cirurgia. Perfeito, uma informação que eu realmente eu desconhecia. Exato, Então, assim, ela vai estar cobertada para isso também. Isso que você falou é importante, porque a gente já vem usando cirurgia segura já há um tempo, e realmente a gente teve uma paciente que fez uma anemia, precisou realmente fazer a transfusão, e a cirurgia segura foi super simples, só fez a solicitação, e realmente foi rápido, a aprovação, não teve burocracia, foi uma coisa bem tranquila, e a paciente ficou bem, foi para casa no outro dia,
e tranquilo. Exato. Aí você está falando de um procedimento simples com anemia. É. Mas a gente pode ver, né, um tratamento aí que precisa de internação de um mês. Sim. Então, de uma diária de UTI, que a gente sabe que é bem alta. A diária de UTI vai ser até mais cara que a cirurgia. Exato. Quando você sai do... Fora que você paga uma taxa, né? Hoje está em média R$820, R$830, uma taxa única que ela pode pagar até um dia antes da cirurgia. Então, mesmo pode dividir no cartão? Como é que pode funciona? dividir em 2 vezes a partir de R$500, né? Que a gente conta com seguro básico, que vai a partir de 330. A gente fala a partir de 330 porque depende muito da comorbidade do paciente, né, do quantidade de procedimentos, né, assim como qualquer seguro é toda feita essa análise. Então, a partir de R$500, ela já divide em 2 vezes no cartão, né, o pagamento em Pix é bem simples, todo atendimento é via online também, ela passa todos os dados dela, a gente lança a adesão e passa para ela também tudo via online, no WhatsApp mesmo, a fatura, e fica tudo certinho. Ela tem que estar com o pagamento feito até 24 horas antes da cirurgia. Perfeito, perfeito. E como sempre é de praxe, né, a gente vai responder agora as perguntinhas que chegaram para a gente no Instagram. E aí uma delas foi, você faz parcelamento no cartão das cirurgias? Sim, conversando com a nossa orçamentista, né, a Tainara, ela pode oferecer essa forma de pagamento para vocês. A outra perguntinha foi, quais são as formas de pagamento para fazer uma cirurgia plástica? Né? Geralmente a gente faz em relação ao pagamento à espécie, cartão. E agora a gente está trazendo uma novidade aí para vocês também, que eu vou falar já já. O que preciso levar em consideração de custos além do pagamento da equipe, né? Então, exatamente isso, né? Tem a questão do pós-operatório como um todo, tanto as cintas, as drenagens, né? O acompanhamento pós-operatório e também agora a questão do cirurgia segura, que vale muito a pena você ter esse respaldo, né? Essa segurança no background ali de se uma eventual evolução desfavorável você não tem plano de saúde, você vai estar acobertado ali para não ter gastos extras não previstos. Né? E aí perguntaram sobre consórcio. E o consórcio é uma das modalidades que vem sendo difundida para a cirurgia plástica, não para a nossa equipe apenas, mas para a cirurgia plástica como um todo. Hoje é uma modalidade de pagamento que a gente vai mostrar um pouquinho aí, o Renan vai falar com vocês sobre consórcio de cirurgia plástica. Olá, Dr. Cleiton e todos os participantes da Poliplástica. Eu sou o Igor da RT Soluções Financeiras. É um imenso prazer estar aqui participando junto com vocês. Vou estar falando sobre planejamento financeiro e todas as cestas de produtos que nossa empresa pode estar disponibilizando para que você possa realizar o seu procedimento. Atualmente, hoje a gente conta com 3 tipos de produtos disponíveis para esse fim. Tem a parte de financiamento de bens duráveis, onde você pode estar utilizando o seu imóvel como garantia ou até mesmo o seu veículo. Na modalidade com o uso do seu imóvel para valores mais significativos, você poderá estar dividindo, parcelando isso em até 240 vezes, dando uma suavidade no sistema de pagamento, ou até com o seu automóvel, poderá ser feito em até 60 vezes. Além dessa, a gente disponibiliza para você que é servidor público ou aposentado do INSS, a opção do crédito consignado. Você poderá parcelar em até 84 vezes. Dessa maneira também se tornando bem prático o pagamento. E por último, a gente tem opções de consórcio de serviços. O consórcio hoje é uma boa ferramenta também para esse fim, onde você não precisa disponibilizar nenhum bem como garantia e poderá também pagar de forma suave em até 48 vezes. Acredito que possa ter ajudado vocês. Será um grande prazer esclarecer qualquer dúvida e estaremos à disposição. Obrigado. Quero agradecer aqui a presença ilustríssima do Dr. Marcos Rabelo, que o tempo dele é de ouro, eu sei a dificuldade que ele tem para estar presente nos locais, a vida dele é tão corrida quanto a minha. Eu gostaria de agradecer ao Marcos. Ô, Cleiton, a satisfação é minha. Eu deixo aqui um registro de que é extremamente importante a orientação tanto dos médicos, e eu sei que você faz muito bem isso, a orientação dos seus pacientes, a orientação dos próprios pacientes. Olhe, evitem o pré-conceito. Procurem uma pessoa que seja especializada num assunto jurídico, que ela provavelmente vai te encaminhar num bom caminho e você vai suprir a necessidade, além de realizar um sonho, que é a cirurgia plástica, né? Perfeito, Marco. Muito obrigado. Kelly, muito obrigado por sua presença e esclarecer aí a importância desse protocolo, né, desse plano da cirurgia segura. Sim,
Sim, doutor. A gente que agradece também pela oportunidade e saber que também um profissional como o senhor também está preocupado com a saúde da paciente, né? A gente sempre fala quando o cirurgião indica cirurgia segura porque realmente ele está preocupado com a saúde da paciente, né? É a jornada, né? Faz questão da gente trazer a segurança da paciente do início ao fim. Exato. É sempre bom a gente esclarecer e proporcionar a ela essa opção, porque às vezes a gente está dando essa opção dela ter mais uma proteção, né? Perfeito. Então, para finalizar, eu gostaria que vocês nos seguissem nas redes sociais, né, o Dr. Clayton Bosch, e também ativar aí a inscrição e ativar o sininho do nosso canal. E nos sigam, perguntem que a gente vai sempre responder para vocês. E compartilhe sempre o nosso conteúdo para suas amigas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida delas. Muito obrigado e a gente finaliza mais um episódio.